A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação. Agradeço também a você que ainda não é evangélico, talvez até você pertença a outra religião, mas acompanha a programação da Rede Brasil. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas de qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelo YouTube, no canal Rede Brasil Oficial ou IEADPE Live. Inclusive, se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas sobre os eventos escatológicos, sobre o livro do Apocalipse, sobre o livro de Daniel, você pode ir lá no playlist e esses programas já estão disponíveis. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar sua mensagem, sua pergunta, a sua crítica, sua sugestão, a sua opinião, anote aí o número do WhatsApp, é o prefixo 81 e o número é o 994661010. Eu gostaria, inclusive, de agradecer a você que tem enviado a sua mensagem para nós, a você que tem enviado a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, a você que tem enviado a sua mensagem de parabéns, de elogios. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua mensagem. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Eu não sei se você tem tido o mesmo sentimento que eu, mas eu estou maravilhado, né, em estudar essas profecias. E Deus está nos dando a oportunidade não só de conhecer as profecias e de estudar o seu cumprimento, mas o que é que estamos fazendo? Nós estamos extraindo lições para as nossas vidas, né? E eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Nos programas anteriores, nós estudamos algumas profecias que estão registradas lá nos primeiro e segundo livro das Crônicas, que, por sinal, abre a tela por gentileza, você vai perceber que há muita semelhança, não é? Há muita similaridade entre os livros dos reis de Israel e os livros das Crônicas. Esses 4 livros, os livros dos reis e os livros das crônicas, eles contam, não é, de forma específica sobre o reinado de Israel. Fala um pouco da monarquia, não é? Do reinado, por exemplo, de Davi, do reinado de Salomão, e fala também sobre o reino dividido, depois de Roboão e Jeroboão, que o reino dividiu-se. E os escritores dos livros dos reis e das crônicas nos contam a história desses reis, tanto de Israel, o reino do norte, quanto os reis de Judá, o reino do sul. E através da história desses reis, através do registro, do relato bíblico, nós podemos extrair lições para as nossas vidas. Então, o que fizemos? Nós selecionamos algumas profecias. Nós extraímos algumas profecias que consideramos as mais importantes, as principais profecias desses períodos dos reis e dos livros das crônicas, e estamos estudando aqui, na medida do possível, fazendo até a aplicação. Vamos relembrar algumas profecias que nós estudamos nos livros das crônicas, não é? Nós estudamos primeiro lá no livro dos reis ainda sobre aquela história de Senaqueribe. Você lembra disso? Que Senaqueribe queria invadir Jerusalém e Deus mandou dizer através do profeta Isaías que ele não iria entrar, que ele não iria invadir a cidade, e Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe, e depois ele foi morto pelos seus próprios filhos na sua terra, na casa do seu Deus. E estudamos também a outra profecia, que foi a ocasião em que Isaías, ele falou, não é, que Ezequias colocasse em casa a sua ordem, que ele iria morrer, mas Ezequias chorou, traz a tela, orou, se humilhou e Deus acrescentou-lhe 15 anos de vida. Inclusive, nós vimos aqui que Deus até deu a estratégia, o que é que Ezequias deveria fazer para ficar curado, colocar passa de figo, lembra disso? E o sinal que o profeta Isaías deu, as duas opções para o rei Ezequias escolher, foi mais extraordinário ainda, porque o sinal foi maior do que o milagre da cura,
o milagre daquele acréscimo de 15 anos, né? O relógio de Acais retrocedeu, a sombra do relógio de Acais, 10 graus. Deus fez o tempo voltar 40 minutos, e eu creio sim que isso é possível, porque Deus é Senhor de todas as coisas. E finalmente nós estudamos aquela história belíssima, bem conhecida, que Deus concede vitória a Josafá sobre os inimigos. Traz a tela. Nós vimos nessa ocasião que 3 povos, os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir, se reuniram para lutar contra o rei Josafá, e Deus mandou uma mensagem através do profeta Jaaziel, que eles não iriam lutar. Colocasse os cantores, os tocadores à frente do exército, e à medida que os tocadores e os cantores tocavam e cantavam, Deus pôs emboscadas, né? E embaraçou os 3 exércitos, eles começaram a lutar contra si mesmo, e o rei Josafá e Judá teve um grande livramento, além dos despojos da guerra, né? Que eles foram lá para o vale de Beraca, o vale da bênção, para buscar ali os despojos daqueles 3 exércitos que morreram e deixaram lá suas vestes, suas armas, prata, ouro, enfim. Nós vimos essas 3 profecias maravilhosas. Hoje nós vamos estudar outra profecia que está registrada no 2º livro das Crônicas, que é uma profecia sobre o rei Jeorão, filho do rei Josafá. Abre a tela, por gentileza. A profecia que vamos estudar hoje é: o rei Jeorão seria castigado por Deus. Essa profecia está no 2º livro das Crônicas, capítulo 21, versículos 1 a 6, depois vamos estudar os versículos 11 a 15 e vamos ver o seu cumprimento nos versículos 16 a 20. Então, antes de nós estudarmos essa profecia, nós vamos falar um pouco sobre quem foi Jeorão. Jeorão, na verdade, era filho do rei Josafá. E é interessante nós observarmos que antes mesmo de ele assumir o trono do reino do sul, ele serviu como corregente de seu pai por pelo menos 5 anos. Então, deixa eu trazer uma informação que eu considero importantíssima. Josafá foi um bom rei, um dos melhores reis de Judá. E seu filho teve a oportunidade de ser corregente durante 5 anos. Então, ele teve o exemplo de Josafá como um pai, como pessoa, e ele teve o exemplo de Josafá como rei. Durante 5 anos, ele foi corregente com Josafá. E ele assentou-se lá no trono de Judá, oficialmente por volta do ano 848 a.C., quando ele tinha 32 anos de idade. E é bom lembrar que naquele tempo Judá e Israel estavam juntos, eram nações que estavam aliadas. Inclusive os reis Acabe e o rei Josafá participaram de algumas campanhas militares juntos, nós vimos aqui em alguns programas. E Jeorão foi um mau rei. Se eu tivesse de dar 3 características ao rei Jeorão, eu diria que ele foi mau, eu diria que ele foi idólatra e eu diria que ele foi um rei cruel. E é por essa razão que ele recebeu uma sentença de juízo sobre a nação de Judá e também acerca dele mesmo, uma sentença de juízo de uma enfermidade que levaria à morte. Agora, detalhes, né? É muito interessante essa profecia, porque essa profecia, ela não foi proferida oralmente. Ela não foi proferida verbalmente. É muito interessante isso. Mas foi através de uma carta que havia sido deixada pelo profeta Elias. Então, nós vamos estudar essa profecia interessantíssima, que é como se o profeta Elias tivesse deixado essa profecia antes de ser levado ao céu. Abre a tela, por gentileza. Então, diz assim a palavra de Deus: depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, você sabe disso, que era muito comum, não é? Quando o rei morria, o seu filho, ele reinava. Então, Jeorão, a princípio, foi corregente, não é? Ao atingir a idade adulta, durante 5 anos esteve ali reinando com o seu pai. Então, ele teve
uma experiência maravilhosa. Ele pôde estar aprendendo no dia a dia. Porque, às vezes, o que acontecia? O rei morria, os filhos eram pequenos ainda, como o rei Joás, que nós vamos estudar no próximo programa, que começou a reinar com 7 anos de idade. Houve reis como Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade. E o rei Jeorão, não. O rei Jeorão, na sua fase adulta, esteve sendo corregente de Josafá, e ele bem que poderia aprender com o rei Josafá, porque nós já falamos de Josafá aqui quando nós falamos sobre o último programa, lembra disso? Antes de estudarmos sobre aquela invasão dos amonitas, dos moabitas, dos da montanha de Seir, nós falamos um pouco sobre o rei Josafá, capítulo de número 17 do segundo livro das Crônicas. O que é que a Bíblia nos diz sobre o rei Josafá? E o Senhor foi com Josafá, capítulo 17, versículo 3, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Versículo 10, e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Então eu posso dizer que o rei Jeorão teve esse privilégio, essa oportunidade, de ser o sucessor de um bom rei, de ser o corregente de Josafá. E no primórdio do seu governo, ele fez até algumas coisas boas. Passa aí, por gentileza, o texto, por gentileza. Diz o texto bíblico que ele teve irmãos, né? Que eram filhos de Josafá. Quais o nome dos irmãos dele? Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarial, Micael e Safatias. Esses eram irmãos do rei Jeorão e filhos do rei Josafá. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Pode passar o texto. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro, e coisas preciosíssimas com cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. Então, o que foi que Josafá fez? É como se o rei Josafá, ele dividisse, distribuísse seus bens, ele desse aos seus filhos riquezas, dádivas, presentes, distribuiu herança para os filhos. Agora, o reinado, ele deixou para Jeorão. E por quê? É lógico, isso fazia parte da monarquia. Jeorão era o filho primogênito. Logo, ele era sucessor do trono, ele era o herdeiro do trono. Mas observe que coisa interessante, que Jeorão, ele vai cometer barbaridades. Abra a tela, por gentileza. Pode passar o texto, versículo 4. Subindo Jeorão ao reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Então veja, é como se durante o período que ele fosse corregente com seu pai, é como se ele mantivesse ali, não é, o reino de acordo com os mandamentos de Deus, até porque ele era subordinado ao rei Josafá. Depois que o rei Josafá morre, o que é que ele faz? Ele mata os seus irmãos. Ele vai cometer o crime ali, tentando impedir, digamos assim, que os seus irmãos viessem matá-lo, porque isso era comum nos tempos bíblicos. Infelizmente, às vezes havia lutas na própria família para que alguém reinasse, e temendo que seus irmãos o matassem, o que foi que ele fez? Mandou matar todos os seus irmãos. Abre o texto mais uma vez para nós lermos. Diz assim, e subindo Jeorão ao reino de seu pai, ou seja, quando Jeorão tornou-se rei no lugar de Josafá, após a morte de Josafá, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Então é como se ele dissesse assim, eu vou matar todo mundo que venha ser algum tipo de ameaça para mim. E ele saiu destruindo os príncipes e os seus próprios irmãos. Veja a maldade, veja a crueldade, veja a perversidade no coração de Jeorão, mesmo sendo filho do rei Josafá, de um bom rei. Passe o texto, por gentileza. Aí diz o versículo 5 e 6.
Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então nós vamos perceber aí, por isso que nós dissemos aí que ele era um rei idólatra, um rei mau e um rei cruel. Veja a maldade, veja a perversidade do rei Jeorão. Primeiro, mandou matar todos os seus irmãos. Segundo, matou os príncipes. Quem era de ameaça para o reino, ele foi e matou. E não só isso. Abre a tela, por gentileza. Em terceiro lugar, andou nos caminhos dos reis de Israel. Você lembra disso? Que nós já dissemos aqui em programas anteriores, que todos os 19 reis de Israel foram maus. Todos eles foram maus. Todos eles perversos, todos eles cruéis. No reino do sul, que era Judá, que era Jerusalém, ainda tivemos ali 8 reis bons, mas no reino do norte, todos os 19 reis foram maus. Fizeram pecar Israel. E Jeorão, veja que coisa interessante, em vez de seguir o bom exemplo do seu pai Josafá, ele seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Como se não bastasse, abre a tela por gentileza, observe, ele andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Você sabe que Acabe foi um dos reis mais terríveis de Israel, porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Sabe quem era a esposa do rei Jeorão? Simplesmente Atalia. Você já ouviu falar nesse nome? Atalia foi aquela mulher que usurpou o reino, que mandou matar toda a casa real, e só quem escapou foi exatamente o rei Joás, porque a esposa do sacerdote Joiada escondeu Joás. Então, o que é que nos leva a crer? Que Jeorão, ele tornou-se mau porque foi influenciado pela sua esposa Atalia. E a Bíblia deixa isso bem claro, que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói. Então, veja, por exemplo, que Acabe era um mau rei, mas ele era influenciado por sua mulher Jezabel. Jezabel influenciava o rei Acabe para fazer iniquidades lá em Israel, a ponto de mandar matar, inclusive, Nabote, perseguir o profeta Elias, sustentar os profetas de Baal e Azera, perseguir os profetas do Senhor. E Acabe fazia isso, primeiro porque era mau e segundo porque era influenciado por sua esposa. E o rei Jeorão casou-se com a filha de Acabe, com uma mulher chamada Atalia, uma mulher também sanguinária, que mandou matar a família real, exatamente com o objetivo de usurpar o reino. E Jeorão segue, com certeza, os maus conselhos da sua esposa, e é por isso que ele mata os seus irmãos, ele mata os príncipes. Passe o texto, por gentileza. Ele também fez altos nos montes de Judá, ou seja, ele tornou mais uma vez Judá uma nação idólatra pagã e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém e até a Judá impeliu a isso. Traz a tela, por gentileza. Que coisa interessante. Quando nós lemos acerca do rei Josafá, nós vamos perceber que uma das medidas de Josafá foi mandar os sacerdotes de cidade em cidade ensinar a palavra de Deus, ensinar a lei de Deus. Então Josafá é aquele rei que aboliu a idolatria, que levou a nação para perto de Deus, que mandou os sacerdotes de cidade em cidade ensinar a palavra de Deus. Jeorão faz o inverso. Jeorão agora, o que é que Jeorão faz? Jeorão começa mais uma vez a levar a nação para adorar outros deuses, outros ídolos. E nós já dissemos aqui, você sabe, deixa eu repetir, que quando um rei, um bom rei estava reinando, tanto em Judá como em Israel, qual era a tendência desse rei? Trazer a nação para perto de Deus. Então, durante os reinados de Josias, de Ezequias, de Joás, de Josafá, que esses reis aboliram a idolatria, que esses reis fizeram pacto com o Senhor, que renovaram o pacto, o concerto, a aliança com Deus, que mandaram, inclusive Ezequias, Josias, mandou restaurar o templo,
mandou celebrar as festas judaicas. Então, o que era que acontecia? Trazia a nação para perto de Deus. As pessoas se aproximavam de Deus. Porém, quando era um mau rei que estava reinando, o que é que acontecia? As pessoas abandonavam o culto verdadeiro, deixavam de cultuar e servir a Deus para servir a quem? A Baals, a Baalins, a Astarote, a Zerá e a outros deuses, outras divindades pagãs. Então, como se não bastasse a maldade do rei Jeorão, de matar seus irmãos, de matar os príncipes, de seguir os maus conselhos da sua esposa, Atalia, de fazer pacto, aliança com a família de Acabe, que era um rei mau, ele fez com que o povo de Judá, que havia abolido a idolatria, voltasse a adorar ídolos mais uma vez. E você sabe disso, que todas as vezes que a nação de Judá, que o povo de Judá ia se curvar diante de deuses, vinha castigo, vinha juízo, vinha sentença. Todas as vezes que a nação de Judá ia pelo caminho da idolatria, inevitavelmente Deus mandava profetas para advertir e Deus dava a sentença. Para quê? Para que o povo de Deus reconhecesse que aqueles deuses eram falsos. Para que o povo reconhecesse que aqueles deuses eram ídolos feitos por mãos humanas, para que o povo voltasse para Deus. Abre a tela, por gentileza. Então ele fez altos nos montes de Judá, fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém. Veja, que um mau rei, um rei ímpio, um rei cruel, um rei idólatra, ele fazia com que a nação fosse distanciada de Deus, e até Judá impeliu a isso. Passe o texto, por gentileza. Então lhe veio escrito da parte de Elias, o profeta. E aí eu gostaria de explicar algo interessante aqui. Elias era um profeta não canônico, você sabe disso, né? Elias não deixou registrado as suas profecias, alguém escreveu acerca dele. Alguém escreveu as suas profecias. Elias era um daqueles profetas orais. Não era aquele profeta da escrita, era profeta oral, Elias, Eliseu, Aías, Micaías e muitos outros. Mas esta profecia havia sido registrada. Isso fazia mais ou menos 8 anos que Elias havia sido trasladado, que Elias havia sido levado ao céu, mais ou menos 8 anos. É possível que antes de Elias ser trasladado, ele tivesse deixado registrado isso aí, para que essa carta, no tempo oportuno, chegasse nas mãos de Jeorão. Porque isso é perfeitamente possível, que Deus conhece o futuro. Então é bom lembrar que não significa dizer, nós não acreditamos nisso, que Elias já estava no céu, que Elias já estava com Deus, já havia sido trasladado e agora chegou uma carta. Não, não acreditamos assim. Mas cremos que antes de ele ser trasladado, é como se ele registrasse, é como se ele escrevesse aquela carta e dissesse assim, olha, essa carta será guardada para um tempo oportuno, porque depois da morte do rei Josafá, o seu filho Jeorão vai reinar, vai cometer coisas abomináveis, e essa carta deve ser lida para ele. Era uma sentença, era um juízo de Deus, através de uma carta deixada pelo profeta Elias. Abre a tela, por gentileza. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia, então veja bem, aí você olhando essa imagem, é bom lembrar que não é Elias que está falando, não é Elias que está lendo, não. Por quê, professor? Porque Elias já havia sido trasladado. Era alguém que estava lendo esta profecia. Então, talvez um escriba, talvez um mestre em Israel que estava lendo ali para o rei. E o que é que dizia essa carta? Qual era a sentença? Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Traz a tela, por gentileza. Que coisa interessante. Jeorão, ele era filho de Josafá e era neto do rei Asa. Então ele era filho de rei e neto de rei. Detalhes, todos os dois reis eram reis bons. Se você tiver uma Bíblia, por exemplo, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 16, vai falar sobre o rei Asa. Asa
capítulo de número 15, vai falar melhor sobre o rei Asa. Capítulo 15, versículo 8, diz assim: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram sacrifícios ao Senhor. Do despojo que trouxeram 600 bois e 600.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Que coisa interessante. Então o rei Jeorão, filho do rei Josafá, neto do rei Asa, bons reis, que fizeram aquilo que agradava ao Senhor, que aboliu a idolatria, que mandou os sacerdotes ensinar a palavra de Deus, que trouxe um pacto, uma aliança, um conceito. Quando vem Jeorão, em vez de seguir o exemplo do avô, em vez de seguir o exemplo do seu pai, ele foi seguir o exemplo dos reis de Israel. Possivelmente influenciado por Atalia, sua esposa, possivelmente influenciado pelo seu sogro, o rei Acabe, pela sua sogra Jezabel, tudo leva a crer. Porque a Bíblia deixa bem claro que ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Então é como se no período em que ele fosse corregente de Josafá, ele estivesse ali subordinado ao rei Josafá e mantivesse ali, digamos assim, dentro dos padrões estabelecidos pelo rei Josafá. Mas Josafá morreu. E o que era para ele fazer? Seguir o exemplo de vovô, seguir o exemplo de papai. Guardar a aliança, o concerto, o pacto. Sabe por quê? Porque os reis que guardaram o pacto, a aliança, o concerto, as bênçãos de Deus foram derramadas sobre a nação. Deus deu livramento, Deus supriu necessidades, Deus mandava chuva, a terra florescia, frutificava, havia um período de abundância, de prosperidade. Mas todas as vezes que a nação se afastava de Deus, todas as vezes que Judá e Israel ia em busca de outros deuses, de Baals, de Baalins, Deus mandava juízo, Deus mandava castigo. O juízo de Deus era inevitável. Então, de repente, Jeorão está lá no seu palácio, aí chega alguém, um mensageiro, diz assim: olha, eu vim aqui com uma carta de Elias. Mas não disseram que Elias foi ao céu? Não disseram aí que Elias foi levado numa carruagem? Realmente foi, mas antes de ir, ele deixou algo escrito. Leia, por gentileza. E aí, não sei necessariamente quem era o mensageiro, se um sacerdote, se um escriba, não sei. Mas alguém leu esta profecia, essa sentença, essa mensagem de juízo. E eu já disse aqui, que quem está fora dos projetos de Deus, do caminho de Deus, não pode esperar bênção, não tem que esperar juízo, castigo. Você lembra do filho pródigo? Enquanto ele estava na casa do pai, fartura, abundância, vestes, anel no dedo, sandália nos pés, tinha tudo que ele precisava. E quando ele sai da casa do pai, quando ele leva aquela herança e começa a gastar, não é, de uma forma irresponsável, acabou o dinheiro, foram embora os amigos. Popularmente falando, quebrou a cara, deu tudo errado na vida dele. Mas por quê? Porque a Bíblia diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então,
aquele que não habita no esconderijo do Altíssimo, inevitavelmente virão o juízo, as consequências. Foi o que ocorreu com Jeorão. Que aquele reinado de paz, aquele reinado de prosperidade no período do rei Asa e do rei Josafá, agora veio a sentença dada por Deus através de Elias, antes de ser trasladado, de uma mensagem de juízo, uma mensagem de julgamento. Abre mais uma vez a tela, por gentileza. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, continua, por favor, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e eu vou fazer um acréscimo aí, que eram maus, que eram ímpios, que eram cruéis, que eram idólatras, que eram perversos, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém. Acréscimo meu agora dizendo que nos dias de Asa e de Josafá estavam servindo a Deus com fidelidade, mas por causa do teu mau governo, você fez o povo se desviar, segundo a corrupção da casa de Acabe. E também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Traz a tela, por gentileza. Observe que os irmãos de Jeorão não eram maus, não eram cruéis. Deus mandou dizer através do profeta, teus irmãos que eram melhores do que tu, você é pior do que eles. Então não era caso de estar havendo uma conspiração, não era caso de estar havendo algum tipo de ameaça. É muito possível que quando Josafá distribuiu os presentes, as riquezas para os seus filhos, é muito possível que eles se contentaram com a sua porção, porque Josafá foi justo. Ele passou o reino a Jeorão porque era o seu primogênito. Então a Bíblia não vai contar de nenhum tipo de conspiração, de nenhum tipo de ameaça. E o profeta diz, ou Deus através do profeta, você matou seus irmãos que eram melhores do que tu. Em outras palavras, que não eram perversos como tu. Abre a tela, por gentileza. Pode passar o texto, versículo 14 e 15, que é os últimos textos da profecia. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo. Veja que não era só o rei Jeorão que seria castigado, mas o povo. E por quê? Porque o povo seguiu o mau exemplo de Jeorão, seguiu o caminho da idolatria, da perversidade. E aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Era uma mensagem de juízo, não só para o rei Jeorão, mas para o povo de Judá, para os filhos de Jeorão, para as mulheres do rei Jeorão e para todas as suas fazendas. E tem mais uma coisa, para ti haverá um juízo específico. O que é? Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas. Vai vir uma enfermidade, uma doença, uma chaga aí, nas tuas entranhas, até que saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade dia após dia. Traz a tela, por gentileza. E é interessante nós observarmos isso, que mesmo depois da sentença, não há nenhum registro de lágrimas, de choro, de arrependimento, de rasgar as vestes, de suplicar a misericórdia de Deus, porque eu tenho certeza disso. Se Jeorão rasgasse suas vestes, rasgasse o seu coração, se humilhasse, pedisse misericórdia a Deus, Deus poderia fazer a sentença voltar atrás. Deus teria misericórdia dele. Mas observe que não há nenhum sinal de arrependimento. Não há choro, não há lágrima, não há arrependimento, não há desejo de mudança de atitude. E eu já disse aqui, mas eu vou repetir, porque se há alguma coisa pior do que pecado, eu vou dizer, é a pessoa pecar e não se arrepender, não ter o desejo de abandonar a vida de pecado. Foi o que aconteceu com o rei Jeorão. Não há nenhum registro de nenhuma mudança nesse sentido. É o que aconteceu lá com
com Saul, que nunca se arrependeu. Então, quando o homem se humilha, chora, pede perdão, se arrepende, você lembra dos ninivitas? Não eram nem israelitas, não eram nem hebreus. Mas quando Jonas chega lá em Nínive, dizendo, dentro de 40 dias e Nínive será subvertida, o povo chora, se humilha, jejua. O rei decreta um jejum em toda a nação. O que foi que aconteceu? Deus poupou aquela nação. Deus poupou aquela geração. Mas por quê? Porque houve choro, houve lágrimas, houve quebrantamento, houve arrependimento, o que não ocorreu com Jeorão. Passa a tela, por gentileza. Então, o que acontece? Versículo de número 16, agora vamos ver o cumprimento. Será que essa profecia se cumpriu? Primeiro, despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. Veja que coisa interessante. Que foi Deus quem despertou. Percebeu? Você percebeu que aquela guerra que nós estudamos no programa anterior, que veio contra Josafá, os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir, foram povos que se uniram para lutar contra o rei Josafá, mas não foi Deus que mandou. Quando Senaqueribe quis invadir Judá nos dias de Ezequias, não foi Deus que mandou, mas agora foi Deus que despertou. Em outras palavras, esses povos, esses exércitos estavam sendo os instrumentos de Deus para a execução do seu juízo. E o que é que nós aprendemos? Que tem guerras que nós enfrentamos, tem batalhas que nós enfrentamos, que são lutas, são batalhas espirituais que nós enfrentamos, mesmo estando agradando a Deus. Tem lutas, tem batalhas que nós enfrentamos, que vêm por parte do inimigo, mesmo que nós não estejamos em pecado, mesmo que nós não estejamos em rebeldia. Aí vem as ameaças, vem as afrontas, como ocorreu nos dias de Ezequias, através de Senaqueribe, como ocorreu nos dias de Josafá, através dos amonitas, moabitas e da montanha de Seir. Mas tem guerra que é Deus que desperta os inimigos para punir, para castigar, para ferir, para executar juízo. Você lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, levou o povo para a Babilônia, não é porque ele tinha o maior exército, não, foi Deus que entregou Judá. Quando Senaqueribe, quando a Assíria, melhor dizendo, a Assíria invadiu as terras de Israel e levou o povo lá para a Síria, não é porque eles eram mais poderosos, não, foi Deus que entregou. Então tem guerras, tem batalhas que nós enfrentamos, que elas são provocadas como uma expressão, uma manifestação do juízo divino. É como se Deus dissesse assim, olha, Jeorão matou os irmãos, matou os príncipes, andou nos caminhos dos reis de Israel, tendo na família o exemplo de Asa e de Josafá. Ele foi andar nos caminhos dos reis de Israel, andou no caminho de Acabe. E sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou despertar os inimigos para lutar contra ele. Abre a tela mais uma vez. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios. É como se Deus dissesse assim, olha, levanta aí vocês, preparem seus exércitos e vão lutar contra o rei Jeorão. Passa a tela, por gentileza. Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres. Veja aí o prejuízo, as consequências da rebeldia, da rebelião, da idolatria, da crueldade, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. Pode passar o texto, por gentileza. E depois de tudo isso, ou seja, depois das guerras, depois das invasões estrangeiras, depois dos prejuízos que ele teve, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. Deus exerceu juízo, Deus executou o juízo, e você sabe disso. Abre a tela, por gentileza. Deus é amor, longânimo, é bondoso, misericordioso, compassivo.
mas Deus também é justo. Então, Jeorão, como rei, pensou que o fato dele ser rei ia ficar assim mesmo. Matou os irmãos, matou os príncipes e achou que isso ia ficar assim mesmo. Mas antes mesmo de isso acontecer, Deus já usou Elias para dizer, escreve aí, Elias, antes de ser trasladado. Deixa registrado essa carta aí. Escreve aí essa sentença para o rei Jeorão. E Elias deixou lá, alguém guardou e no tempo oportuno a sentença foi lida. Será que essa profecia se cumpriu? Abre a tela mais uma vez. E depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas como uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegando o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, como Deus havia dito, e morreu de más enfermidades. E o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara seus pais. Ele não foi digno nem de alguém queimar aromas, como fazia com seus pais. Para concluir, versículo de número 20. E era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar saudades. Que coisa! Traz a tela, por favor. Tem pessoas assim, são tão más, tão terríveis, tão cruéis, que vão embora e não deixam saudade. Não deixou um bom legado. Jeorão é aquele rei que não deixou um bom exemplo, que não deixou um bom legado, que não deixou saudades. Isso foi registrado, não é obra do acaso. Foi registrado para que nós não sigamos o seu exemplo, o exemplo mau de Jeorão. Abre a tela, por gentileza. E foi-se sem deixar saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém, não nos sepulcros dos reis. Que coisa interessante. Não lhe queimaram aromas, não lhe sepultaram na sepultura, nos sepulcros dos reis, e ele foi embora sem deixar saudades. Jeorão é aquele rei mau, cruel, que passou na história bíblica, mas que não deixou um grande legado. E essa história foi registrada para servir de aviso para cada um de nós. Porque aqui na terra, as pessoas às vezes cometem iniquidades, fazem coisas terríveis e podem até escapar da justiça terrena, mas é impossível escapar da justiça celestial.